Muito bem. Então, começando aí mais um encontro do nosso grupo de partilhas do Despertar. O encontro de hoje, então, o título é O papel das crises na iluminação espiritual. E aqui, iluminação espiritual pode ser entendida também como o próprio processo do despertar da consciência, né? Então, falando de crises, né? Assim, esse processo, ele traz muitas crises, né? Várias crises para gente. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente idealiza o processo do despertar ou da iluminação espiritual, do autoconhecimento, de que vai ser só flores, só paz, né? Só alegria, felicidade, coisas boas e good vibes, né? Talvez seja isso quando a gente estiver lá plenamente realizado. Talvez não seja nessa vida ainda. Talvez leve ainda um bom tempo aonde a gente encontra esse lugar de ser só altas vibrações, né? Por enquanto, que as vibrações ainda oscilam bastante, né, na nossa experiência, então o processo do despertar ele vai trazer muitas crises e elas são fundamentais. Elas são fundamentais. Quando a gente está passando por uma crise, é difícil, é uma droga, ninguém quer, né? Porque bagunça muitas áreas, né, da nossa vida. Mas depois que a gente passa, a gente olha para trás e diz: nossa, não é que aquilo fez com que eu aprendesse tal e tal coisa, aquilo fez com que eu saísse daquela situação e fosse para outro caminho de vida. Não é que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquela crise lá. Então, quando a gente olha para trás, a gente sempre agradece, né? É difícil enquanto a gente está passando, mas depois que a gente passa, é uma benção. E tem um ponto muito importante, assim, que eu vejo nesse processo do despertar, que é assim, a, as crises, elas, na verdade, elas são assim, agora eu estava conversando com a Simone e falei para ela essa parábola. Imagina que tu é um pintinho dentro do ovo. Tu está crescendo ali dentro, e a crise é quando o ovo começa a ficar apertado. Tem algo que está te pressionando e aquilo já está começando a ficar desconfortável. Aí chega um momento que tu não aguenta mais aquele aperto e tu te espicha. Quando tu te espicha, rompe a casca do ovo, né? Então, tu não sabe o que tem lá fora. Só que quando tu rompe a casca do ovo, a luz entra. Então, a crise é esse momento de tem algo em mim que precisa se transformar. Tem algo em mim que, de certa forma, entre aspas, está morrendo para que o novo surja, como a borboleta também, né? Ali, a borboleta até que é uma metáfora mais interessante, porque a lagarta, que era de uma forma, se transforma em outra coisa. Não é linear, é um salto quântico, né? É uma transformação completa. Então, as crises surgem para romper com a casca do ego. Então, a gente passa muito tempo da nossa vida identificados com essa estrutura psicológica que surgiu na nossa experiência lá. Desde o final da infância, ela começa a surgir essa estrutura do ego, e enfim, a gente passa uma vida inteira identificados completamente, achando que nós somos apenas esse eu psicológico que mora na dimensão do tempo, passado e futuro. E o despertar começa a romper com essa identificação, a romper com essa ilusão de que nós somos esse eu com esse nome, esse corpo e essa mente. Justamente, é a dimensão além disso tudo que começa a surgir e começa a romper com essas ilusões de que eu sou o Otávio, eu sou esse corpo chamado Otávio, eu sou essa mente e essa personalidade.
Então, é uma migração ou uma expansão do nosso senso de eu. Então, não tem como eu fazer uma transição de eu sou o ego para eu sou consciência sem que essa estrutura do eu sou o ego seja completamente bagunçada. Entende? Então, eu preciso romper com esse eu sou o ego aqui, com essas verdades que eu acreditei durante toda a minha vida. Então, as crises surgem nisso. Então, tem uma das crises, a gente vai falar aqui dos 7 crises também. Mas tem uma das crises que é central e acontece em todos os processos de transição na nossa vida, que é a crise de identidade. Que é isso que tu trouxe ali antes da gente começar a gravar aqui, Natália. Que é, eu não sei mais quem sou eu não sei mais quem eu sou. O que eu gostava não faz mais sentido, não gosto mais. Não sei mais. Cadê as bordas que eu conhecia, né? Sobre quem sou eu? Tem algo que está se transformando em mim. É o meu senso de eu que está se transformando. Então, o que me era concreto, o que me era palpável, o que me era verdade, está tudo abalado agora. Então, o que eu sei que eu não quero mais ser do jeito que eu sempre fui, porque não está mais fazendo sentido para mim. Mas eu ainda não sei exatamente o que eu sou. Esse limbo aqui, ó. Ah, isso aqui é muito desconfortável. É, eu digo assim, ó, é como se tu tivesse na beira de um abismo, um pé na montanha e o outro pé no ar, num abismo gigantesco. O que tu não quer mais voltar. Não faz mais sentido voltar para a montanha. Mas tenho medo de ir para o desconhecido, certo? O despertar vem, tem uma plaquinha lá no meio do abismo que diz assim: pule, as asas nascerão. Mas e a coragem? E a coragem para pular? Porque afinal de contas é desconhecido. E se não nascer essas asas? Vamos, já era. Então é esse limiar. Vou ou não vou, né? Mas não dá para voltar mais. Então às vezes as pessoas ficam um tempão nesse lugar aqui porque elas não sabem o que estão acontecendo com elas. E isso muitas vezes é desesperador, porque ninguém à nossa volta entende o que a gente está passando. Família não entende, amigos não entendem. E muitas vezes profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras não entendem o que é o processo do despertar. Está acontecendo com muita gente, cada vez mais pessoas, mas ainda tem muita confusão, ainda tem muita estigma, ainda tem muita crenças equivocadas sobre esse processo. Então, é um processo, como eu trouxe, né, em alguns encontros assim, muitas vezes é um processo solitário que a gente vive. Por isso a gente olha à nossa volta e não tem ninguém para conversar sobre isso, né? Então a gente precisa passar por tudo isso e se sentindo meio deslocado do mundo, sensação de que eu estou meio endoidecendo, né? Que parece que minha mente não está funcionando direito, porque tá uma bagunça interna dentro de mim, né? E é um processo delicado, muito delicado. É lindo, é um processo muito lindo, mas é um processo também muito delicado. Então, conversar com quem já está vivendo o processo é um grande alívio. Enfim, então vamos entrar um pouquinho nesse lugar das crises. Eu vou compartilhar minha tela aqui, com a apresentação que eu preparei aqui para gente. E qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem tirar do mute aí e tomar a palavra, tá? Vamos lá.
Muito bem. Estão vendo aí já? O papel das crises na iluminação espiritual. Opa, deixa eu abrir aqui. Fazer grande. Aí. Então, assim, o que a gente chama de crise, né? Então, crise, então, é o colapso de uma identidade. Eu trouxe algumas ideias aqui, formas de escrever, né? O que que são essas crises que a gente experimenta nesse processo aí de despertar. Então, primeiro ponto, é um colapso de uma identidade. Então, vamos supor, às vezes as crises acontecem com situações comuns do dia a dia, né? Do tipo, eu perdi o emprego. Vamos supor, né? Eu era lá, sei lá, o supervisor, supervisor geral de uma empresa lá. Então, perdi o emprego. Agora, eu não sou mais o supervisor geral daquela empresa. O supervisor geral daquela empresa era uma identidade que eu carregava, um papel que eu exercia no mundo. Agora eu já não sou mais. Pode ser que eu seja de outra empresa. Aí vai surgir outra identidade. Então, quando uma identidade precisa colapsar, ou seja, já não faz mais sentido na nossa vida aquela identidade, então essa identidade começa a morrer. Então, esse rompimento daquela identidade é doloroso muitas vezes. Depende do teu nível de apego e identificação com aquele papel. Isso vai definir o teu sofrimento. Então, quanto mais identificado com aquele papel, quando a vida traz situações que tu tem que soltar aquele papel, mais tu sofre, né? Então, as identidades estão totalmente vinculadas a todas as crises, né? Então, a crise de identidade é a crise central. Que mais? É uma ruptura na estrutura do ego, aquilo que a gente estava falando antes ali. Então, essa estrutura do ego precisa romper. O eu sou o Otávio, né? Eu sou esse eu psicológico. Essa identificação com o ego precisa romper. E esse rompimento, para algumas pessoas, é um rompimento lento e gradual, como a Dani falou antes, ou às vezes é um rompimento mais abrupto, né? Como a Natália também trouxe aí a experiência dela. Então, para cada um é de um jeito. Outra ideia é o início do fim da ilusão. O início do fim da ilusão. Uma crise é quando tu. A ilusão, qual é a ilusão? A ilusão de que eu sou o supervisor daquela empresa. Que eu sou essas identidades que eu carrego. Que eu sou o filho, que eu sou o pai, que eu sou o irmão, que eu sou o profissional, que eu sou o amigo, que eu sou essas ilusões que a gente carrega, que estão vinculadas ao nosso senso de eu. Então, uma crise é o início desse rompimento dessas ilusões que a gente carrega. Outra ideia é o reflexo de algo dentro de nós que já está morrendo. Então, muitas vezes a gente começa a, a consciência aos pouquinhos, né, nesse amadurecimento lento e gradual que a gente experimenta de autoconhecimento, né, de evolução espiritual, a consciência vem vindo. Ela vem vindo e, aos poucos, silenciosamente, vai começando a proporcionar essas desconstruções, silenciosamente e sutilmente. Então, tem essas identidades na gente, aos poucos vão começando a perder sentido, perder sentido. Daí chega um ponto que tu olha para o teu trabalho, vamos supor, e tu diz assim, tá, mas não faz mais sentido, eu não sou mais isso. Que as pessoas me veem desse jeito, mas eu sei que eu não sou mais isso. O mundo me dá o feedback de que eu sou isso, mas eu sei que tem algo. Aí começa uma crise, né? Então tem algo em nós que está morrendo, né? E aí isso se reflete externamente nas situações que a gente vive no dia a dia. Então a vida vem e externamente te apresenta uma situação onde te obriga a soltar aquela identidade. E isso dói, né?
E uma última ideia é a forma como o ego sente a verdade se aproximando. A crise é a forma como o ego sente a verdade se aproximando. Então, o ego, ele morre de medo da verdade, ele morre de medo da consciência. É por isso que eu digo assim, para que a gente possa mergulhar no processo do despertar, tu precisa muita humildade. É preciso muita humildade. Por quê? Porque o ego, o qual carrega o orgulho de ser o buscador espiritual, de ser um ser em evolução, de ser isso e ser aquilo, né? Então o ego vai defender essa estrutura. E a verdade de que tu não é nada disso ameaça o ego. Então, quando o ego sente que ele está sendo iluminado, que ele está sendo exposto à luz dessa consciência, ele e ele foge. Então, ele sente essa verdade se aproximando, e aí ele vai usar todas as estratégias que ele tem para que tu não mergulhe no processo do despertar, porque quando tu faz isso, tu tira poder do ego. Então, é um paradoxo muito doido, porque quem muitas vezes está ouvindo sobre o processo do despertar é o ego. O ego está buscando o despertar, mas ao mesmo tempo ele não quer o despertar. Entende? Muito bem. Algum comentário, alguma observação? Seguimos o baile. Então, toda crise tem a mesma estrutura. Deixa eu só tirar aqui da frente para eu poder enxergar. Aí. Por trás da crise há sempre o colapso de uma identificação. Então, é isso que a gente estava falando. Mas a mecânica é a mesma. Primeira coisa, uma identidade é abalada. Então, sempre tem uma identidade por trás. Essa identidade surge alguma situação, né? E ela sofre um abalo. Aí, o apego que eu tenho a essa identidade, o nível de apego vai gerar o meu nível de sofrimento, essa dor que eu sinto. E então, a vida, aqui dá para se entender vida como consciência, como eu maior, como Deus, revela o que não é você. Então, a gente chega no final da crise quando a gente supera a crise, a superação da crise significa que eu sei que eu não sou aquilo que está em tese de se dissolvendo. Então, o que estava morrendo em mim é apenas uma ilusão. Não sou eu que estava morrendo. Eu permaneço. Porque no despertar existe uma ampliação do meu senso de eu, que deixa de estar completamente vinculado ao ego e passa a se vincular a essa consciência, essa dimensão mais ampla. Muito bem. Então, crises comuns e crises espirituais, né? Onde que está essa diferença? Não, a diferença não está nos acontecimentos. Então, a crise comum ela é atravessada a partir da total identificação com o ego. O ego interpreta isso como ameaça, fracasso ou injustiça. Então, quando a gente, se tu olhar na tua história de vida, tu vai ver lá, quando tu não estava nesse processo de despertar ainda, a gente passava também por situações de crise. A gente passava também, todos, pega lá a transição da adolescência para a vida adulta. Eita, é uma transição conturbada também para todo mundo, né? A transição de criança para adolescência, eita, também é uma transição complicada, né? Então, a gente passa por crises, né? Só que nas crises que a gente viveu anteriormente, a gente estava totalmente identificado com o ego. Então, parece que a nossa vida está acabando, que está tudo horrível, meu Deus, não tem saída, né?
A gente não vê saída, a gente não vê luz no final do túnel. Então a gente está se sentindo ameaçado, a vida está me ameaçando, eu me sinto fracasso, estou fracassando nas coisas que eu estou tentando fazer na minha vida, né? E é injusto, meu Deus, eu sou a vítima da história, né? Deus não gosta de mim, né? Então não está certo tudo isso que está acontecendo, porque eu sou, afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço bem para os outros e olha o que está acontecendo comigo, né? Então eu fico preso nessa perspectiva limitada, nessa bolha de percepção a respeito da vida, do mundo e de mim mesmo. Agora, quando a gente começa a estar mais desperto, né, os acontecimentos podem ser o mesmo. Eu perdi o emprego. Se eu estou totalmente identificado com o ego, eu vou reagir de um jeito. Agora, se eu já estou um pouco mais consciente, eu vou reagir de outro jeito. Então, nessa crise espiritual, essa crise ela é atravessada com mais lucidez, como um processo de liberação. É isso que a gente estava falando antes. Então, na verdade, eu estou me desidentificando, eu estou me liberando de uma ilusão. Quanto mais consciente tu tá, mais claro isso fica. A crise não quer te destruir, não quer te... Ela quer que tu solte a tua identificação com o ego. Entende? Então, a identificação está se desfazendo para que o ser possa emergir. Aqui, ser como sinônimo de consciência, né? De vida, de eu maior, o nome que a gente quiser dar. Então, aqui a gente começa a olhar com outro viés. Então, as circunstâncias, a vida vai trazer, são as mesmas, mas dependendo do meu nível de maturidade, eu vou ver aquilo como uma crise comum ou vou ver aquilo como uma crise espiritual, né, que tem um propósito. E agora vai ficando cada vez mais claro para a gente que o propósito é a desidentificação do ego. Então, a crise comum fortalece o ego. Por que que fortalece o ego? Porque eu fico enredado nas histórias que a minha mente conta, que o ego conta para mim. Ah, eu não sou bom, não sou um bom profissional o suficiente, por isso que eu fui despedido. Ah, é porque o fulano sabota minha profissão, meu trabalho, não sei o quê. Então eu fico cada vez mais enredado, eu não vejo saída, eu fico girando em círculos, girando em círculos, girando em círculos, preso num labirinto. Né? No retiro lá a gente vai falar sobre o labirinto do ego, né? Vamos estudar essas estruturas que a gente fica preso dentro do ego. E a crise consciente, ela dissolve o ego. A crise consciente nos leva à desidentificação. Peraí, eu não sou isso. Então ajuda a dissolver a nossa identificação com o ego. Causas da crise. Então aqui também tem uma ideia bem interessante. Eu trouxe aí um iceberg para mostrar essas ideias aqui. Então a causa superficial, que é a parte lá de cima, o que está aparente, o que aparece, né? Então, é isso. Ah, o que é um evento, alguma coisa que aconteceu na nossa vida, um evento externo. Ah, o meu chefe lá me demitiu. Aí, puxa, minha vida virou de cabeça para baixo, né? Entrei numa crise. Isso é o que aparece para o mundo, né? Quando a gente amadurece um pouquinho mais, a gente começa a ver que a parte de baixo, né, do iceberg que está embaixo d'água, que é a causa psicológica. Então, a causa psicológica que tem aí é justamente o que a gente estava falando até agora, que é o colapso de uma identidade. Então, a minha identidade profissional foi ameaçada com a minha demissão. Então, peraí, como assim eu não vou ser mais o supervisor? Meu Deus, será que eu vou ter que arranjar outro emprego? Eu não serei mais aquele supervisor. Eu gostava tanto de ser um supervisor, entende? Eu estava tão identificado com aquilo que o rompimento disso me traz a crise, né? E agora não é nem a parte de cima nem a parte de baixo. Agora, a causa primária, a causa essencial de tudo isso, que
na parábola aqui do iceberg, seria a água, a própria água, que é a essência de todo o iceberg, que é o chamado da consciência. É um chamado da tua essência. É um convite da tua essência para que tu relembre quem tu é. Essa relembrança da tua natureza amorosa, pacífica, livre e feliz. Então, esse chamado da consciência que a gente não escolhe, ele vem para a gente, a gente é escolhido. Entende? Assim, esse troço vem, não é assim, tem várias pessoas que têm essas experiências de despertar e muitas vezes a pessoa nunca estudou nada sobre espiritualidade, sobre nada. Muitas vezes a pessoa nunca fez uma jornada de autoconhecimento. E essas experiências de despertar acontecem do nada. Ou seja, tem um chamado da vida aí, né? A pessoa não estava buscando isso. A pessoa não estava desejando, ansiando por um autoconhecimento, por despertar, por iluminação. Ela nem sabia que poderia alcançar isso. Mas o convite da vida vem. E aí acontece, às vezes a pessoa vai, começa a buscar, né? Começa então a ir atrás de para entender o que que era, foi aquilo que ela experimentou, ou ela dorme de novo e muitos anos depois que ela vai entrar em contato com alguma coisa que explique. E aí ela entende, eu tive uma vez esse despertar lá quando eu era tá, tá, tá. Agora que eu estou entendendo. Então, é esse chamado da nossa própria essência. Muito bem. Então, eu queria falar um pouquinho aqui das 7 crises, né? Que eu fiz esse mapeamento aqui das 7 crises mais comuns que acontecem para as pessoas que estão nesse processo do despertar. Para quem quiser espiar lá no o primeiro encontro do grupo de partilhas, foi falando sobre essas 7 crises. Aí eu entrei em mais detalhes de cada uma delas. Aqui eu vou falar só por cima, só para contextualizar. Mas pode buscar lá o primeiro encontro do grupo. Bem, vamos começar aqui. Não, peraí. Crise de identidade, que a gente comentou aqui. Então, a crise de identidade ocorre quando o buscador começa a questionar profundamente quem ele é, além dos rótulos e papéis sociais. Então, essa tá clara aí, a gente já comentou bastante. Essa é uma das centrais, né, de todo o processo. A gente também tem a crise existencial. O que é existencial? Ocorre quando o buscador começa a questionar o significado, o propósito da vida e de sua existência. Essa crise geralmente acontece bem no início do despertar, bem no início de uma transição ali, quando a gente começa a buscar um significado mais profundo para a nossa vida. Geralmente, quem começa essa jornada de autoconhecimento, começa essa jornada de espiritualidade, começa a se interessar por esse tipo de coisa, muitas vezes é a crise existencial impulsionando. Que é quando tu olha para a tua vida e diz assim, mas a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só trabalhar, ir no supermercado, dormir, trabalhar no supermercado, dormir. Não, peraí, tem que ter um sentido mais profundo essa loucura toda. Quando tu começa a questionar esse sentido da vida, às vezes tu chega numa crise existencial, que é o ápice disso, é essa crise, entende? É quando tu olha para tudo que tu tá fazendo na tua vida e diz, meu Deus, eu não sou desse mundo, eu tô perdido, não faz mais sentido tudo isso que eu tô vivendo. Tudo que eu construí até agora não faz mais sentido. Tudo que eu fiz até agora, para quê? Entende? É meio também, é angustiante esses questionamentos, né? Uma outra crise, crise de fé.
Ocorre quando o buscador começa a duvidar das suas crenças espirituais, das suas referências intelectuais ou da validade do seu caminho. Então aqui é tipo assim, eu estudei um monte de coisa, mas e se eu tiver enganado? E se eu tiver enganado sobre tudo isso? E se eu estiver me iludindo? E se isso que eu estou pensando não for realidade, não for real? E se eu estiver doido, viajando na maionese, né? E se Jesus nunca existiu? E se foi tudo manipulado, né? A gente começa a questionar essas coisas todas, né? Toda a nossa história e bagagem, né? E tudo que eu fiz até agora. Então, é angustiante também. Temos também a crise de liberação emocional. Ocorre quando o buscador começa a enfrentar emoções intensas e dolorosas, as quais surgem à superfície para serem reconhecidas e liberadas. Mas essas crises muitas vezes vêm com esses rompantes, assim, de algo muito intenso, tipo, não aguento mais, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais ver essas coisas que eu tenho visto, não aguento mais passar por essas coisas que eu tenho passado. Tipo assim, é uma vontade eu preciso mudar, tem uma transformação que é muito necessária aqui. E aí essas emoções intensas vêm à tona. E aí muitas vezes a gente se depara com coisas na gente que a gente não quer ver. Aí muitas vezes entra na próxima, não é na próxima aqui na outra, que é a crise de sombra, que também tem. Mas enfim, essas emoções que brotam muitas vezes em rompantes emocionais, né? O propósito disso é que eu olhe, que eu observe, que eu veja, que eu tome consciência dessas coisas que muitas vezes a gente passa uma vida inteira jogando para baixo do tapete, entende? Então, às vezes esses rompantes, né? Essas crises de liberação emocional são muito fundamentais, mas elas assustam, elas assustam. Temos a crise de solidão, que ocorre quando o buscador começa a sentir dificuldade em se relacionar com amigos, com familiares, com a sociedade, da mesma maneira que se relacionava antes. Então, essa crise de solidão, que também impulsionou muito o surgimento do grupo aqui, né? Que é justamente isso. A gente percebe que muitos buscadores aí que começam essa jornada do despertar se sentem muito sozinhos, não tem com quem conversar, aquela história toda. E é isso, tu te sente meio que deslocado, inadequado diante do mundo, porque ninguém está te entendendo. E muitas vezes tu não está entendendo o que tu está vivendo, né? E tu acha que está ficando doido. É muito comum esse sentimento em muitos buscadores, a sensação de que eu estou enlouquecendo. Tanto é que eu falo assim, bem-vindo ao clube da sã loucura. É o clube da sã loucura, porque é loucura perante a sociedade. Como assim? Consciência, despertar, não faz sentido para a pessoa que está presa dentro do ego, não faz sentido essa história toda de estar presente no agora, de despertar espiritual, isso não faz sentido. Então é uma loucura. Mas quem está vivendo isso sabe que a gente está indo em direção a cada vez mais lucidez. São, né? Ficar são, lúcido. A propósito, esse tempo eu estava olhando aqui pela janela, aqui tem uma farmácia São João aqui na frente. Nossa, como tem coisas de São João, né? Eu acho que poucas pessoas se dão conta de que o são é sinônimo de lúcido, é sinônimo de consciente. Então, São João é João consciente, ou seja, João desperto. São Paulo, Paulo desperto. São Joaquim, Joaquim desperto. Ou seja, são seres que passaram pelo processo do despertar e eram vistos como pessoas conectadas com o divino, certo?
esse são é de lucidez, né? Bem, temos a crise de sombras. Ocorre quando o buscador começa a confrontar aspectos negados, rejeitados ou reprimidos da sua personalidade. Então, às vezes, a crise de sombra e a crise de liberação emocional estão conectadas, assim. Então, é aquelas coisas que estão lá na gente, né? Tem lá um orgulho enraizado lá no fundo, que é muitas vezes difícil de identificar. É um egoísmo lá enraizado na gente, que é difícil de identificar. Uma raiva que a gente guardou por muito tempo, porque é feio demonstrar, né? Uma inveja que está lá embaixo do tapete também, que a gente não quer admitir, né? Então, no despertar, ou seja, todas essas coisas que estavam nas sombras vão começar a ser vistas. E isso não é nada confortável. Nada confortável. Demanda uma grande coragem, né? Então, a gente passa também por uma crise muitas vezes, quando a gente resiste, né, muito a olhar para essas coisas, né? E a crise de integração. Então, que ocorre quando o buscador começa a ter dificuldade em aplicar os insights e as realizações espirituais na vida cotidiana. Então, essa aí já é quem está um pouco mais avançado na jornada, quem já está mais ancorado nesse saber-se consciência, né? Aí tem todo um processo depois de integração, né? Depois da fase de iluminação tem o estágio da integração, que é então quando eu começo a trazer essa consciência para o meu dia a dia. Então tem também um processo de amadurecimento que é desafiador. Tá, quando eu sento para fazer uma prática, para fazer uma meditação, ok, eu consigo me conectar, né? Eu consigo acalmar minha mente, consigo sentir paz, né? Mas daí eu levanto da meditação e tudo some. Essa paz some, eu volto para o dia a dia, ou seja, eu volto para os velhos hábitos de sempre. Então, como sustentar essa dimensão consciência no dia a dia? Então, essa briga, essa luta aqui gera muitas vezes essa crise de integração. Muito bem, vamos ver aqui o que mais nós temos. Então, aqui, algumas diquinhas práticas. Como atravessar. Opa, parei, deixa eu fazer aqui, um por um. Como atravessar as crises com consciência. Então, o primeiro ponto. Abandone a tentativa de voltar ao normal. Porque a primeira coisa que a gente tenta fazer é isso. Peraí, eu estava vivendo de um jeito, antes dessa crise, surgiu a crise. Ah, não, agora tá ruim. Como é que eu faço para voltar como é que era antes? Né? Então a gente tenta correr para organizar as coisas, para a superação da crise, e muitas vezes representa voltar ao status quo que estava antes. Mas não, 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 não. Essa ideia bagunça a tua vida. Algo em você já não cabe mais no antigo. É para frente a jornada. Então, solta essa ideia de que tu tem que voltar à tua vida como era antes. Veio uma crise, tu nunca mais vai ser igual como tu era antes. Bola para frente, como diz, né? Não lute para sair da crise. É meio contraintuitivo isso. Não lute para sair da crise. Fique, escute e sinta sem interpretar. Esse conselho aqui não é tão fácil. Mas o que que é preciso? A crise está aí para quê? Tem um propósito, certo? Tem um motivo. A consciência te chamando. Tem um colapso de uma identidade. Então, o que tu precisa fazer é ficar com isso, escutar o que está acontecendo dentro de ti, quais são os diálogos que estão acontecendo dentro da tua mente, sentir as emoções que essa crise está te trazendo, mas sem interpretar, sem justificar, sem tentar elaborar muita ideia, ou sem tentar ter uma conclusão concreta e específica sobre tudo.
Esse sinta sem interpretar não é fácil, porque demanda consciência. Geralmente a gente sente as coisas e a gente tenta dar um significado para tudo. Esse é o papel da mente, é significar tudo, dar significado para as coisas. Entende? Então, surgiu a crise. Primeira coisa, eu quero voltar como era antes. Tá, ok, bola para frente. Então, como é que eu saio dessa crise, né? Então, eu tento fazer de tudo para. A primeira coisa é organizar a minha vida externamente. A primeira coisa que eu tento fazer é organizar externamente as coisas. Só que tem algo que vem antes, que é a mente, que é justamente o colapso dessa identificação com o ego. Então, tu precisa olhar para o que a tua mente está falando sobre essa crise e começar a perceber que muitas das ideias que a tua mente cria sobre o que está acontecendo contigo, elas simplesmente não são verdades. O ditado clássico, a mente mente. Se tu não parar para observar a verdade disso, tu segue comprando as mentiras da mente e segue indo por caminhos que não estão alinhados com a tua essência. Muito bem. Reencontre o fio da consciência. Essa pergunta é poderosa. O que em mim apenas observa, mesmo em meio ao caos? Então, numa situação de crise, né? Ou seja, tá tudo muito bagunçado. Foi esses dias atrás aqui, ontem, anteontem, três ontem aqui, que eu tive uma crisezinha. E aí eu conversei com a Simone aqui, minha companheira, e eu disse para ela, eu sei que vai passar, mas eu me permito sentir. Eu me permito sentir o que eu estou sentindo. Eu estou atento ao que eu estou sentindo. Tá doendo? Tá, mas eu sei que vai passar. Então, essa lucidez faz com que a gente experimente as crises de uma forma muito mais rápida, porque a gente não fica mais tanto tempo enredado nas histórias do ego. Por quê? Porque eu começo a reconhecer que existe algo em mim que está observando a minha mente, que está observando as minhas emoções. O que em mim apenas observa, mesmo em meio a um caos, mesmo em meio a uma situação difícil, delicada, complicada, onde eu estou doendo, tem algo doendo, eu estou sofrendo. Mesmo em meio a esses momentos, tem algo em ti que permanece apenas observando, intacto, livre, imaculado da experiência. Essa dimensão é consciência. Então, reconhece essa dimensão em ti, esse centro, né? Esse centro, ele nunca entra em crise, é apenas o ego que se abala. Então, eu sei que quando surge esses momentos, né? Surge alguma frustração, né? Na nossa vida, dói, frustração dói, é desconfortável. Mas eu sei que é o ego que está sofrendo, é o ego que está sofrendo essa dor. A minha essência permanece livre. Saber isso já é uma bênção, porque não tem como a gente se livrar da experiência de frustração. Todo mundo vai viver frustração na sua vida. Dando um exemplo só, né? Frustração, mas tristeza, medo, raiva, tudo isso. Todo mundo vai viver todo mundo, todas essas coisas. Então não é fugir das experiências que são inevitáveis na vida. É reconhecer aquilo em nós que não é afetado por essas experiências, que é a nossa essência, consciência.
Então, o despertar vem nos trazendo esse refúgio, esse lugar aonde ancorar, né? Porque eu falei isso esses dias para alguém também. Por que que dizem que Deus é fiel? Deus como sinônimo aqui de consciência. Porque consciência está sempre aí na tua experiência, é a única constante da tua experiência. É a única coisa que nunca te abandona. Todas as tuas identidades são transitórias. Todos os teus papéis que tu exerce no mundo estão em constante transformação e tu vai ter que soltar eles em algum momento. A única coisa que nunca te abandona, que é fiel a ti, é a tua essência, consciência. Então, a crise quer levar você ao lugar que não entra em crise. Lugar, entre aspas, aqui, né? Ao estado, a dimensão interna em ti que não entra em crise. Então, a crise, paradoxalmente, está te conduzindo a um lugar dentro de ti que possa reconhecer aquele lugar não sofre as crises. Então, a crise é boa ou é ruim? É ruim enquanto a gente está vivendo identificada com o ego. Mesmo que a gente já não esteja mais tão identificado com o ego, dói passar por crise. A dor é inevitável, como diz o Drummond de Andrade lá. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque quando tu te conhece como consciência, tu não perpetua a dor. O sofrimento é a perpetuação da dor ao longo do tempo. Esse é o sofrimento. A dor é inevitável, porque a gente vai passar por situações na vida onde dói, faz parte da experiência humana, né? Então, é impossível não doer coisas. Perde um ente querido, é impossível não doer, entende? Por mais iluminada que tu seja, vai doer. Mas por quanto tempo tu carrega aquela dor? Esse é o teu sofrimento. Muito bem. E temos aí as bênçãos ocultas na crise. Então tem a imagem aí da flor de lótus, né, que nasce do lodo. Essa é uma parábola muito interessante usada em várias linhagens e filosofias que falam sobre despertar, né? Que é justamente isso, do lodo do ego, do lodo da identificação do ego, das sombras, né? Nasce uma flor linda, que é justamente, né, se tu olhar em várias imagens do Buda, Buda está sentado em uma flor de lótus, que significa esse florescimento da consciência, o acordar da consciência, o despertar da nossa essência, é representada pela essa flor de lótus, né? Então, as bênçãos ocultas da crise. Limpeza. A crise limpa o terreno da ilusão. Então, primeira coisa, vamos aí soltar as ilusões. Eu digo assim, ó, tem uma grande maturidade quando tu começa a escolher as amargas verdades ao invés das doces ilusões. Tem uma grande maturidade quando tu começa a escolher as amargas verdades ao invés das doces ilusões. Então vamos limpar, vamos limpar. Revelação. Então a crise revela o que você não é. Então tu precisa iluminar aquilo que tu não é. Tu não é esses papéis que estão colapsando. Então essas crises vão revelar esses papéis, deixar claro para ti que tu não é isso. E libertação, né? Então ele prepara as crises, preparam a consciência para operar no mundo, né, livre
do apego à forma, do apego ao ego, do apego às impermanências, né, do mundo. Então, a crise é a alquimia do ser, é o ser se transformando nele mesmo, então, retirando as cascas, né? Retirando aquilo que não precisa mais, aquilo que não faz mais sentido. Então, por isso que a gente fala que o processo do despertar, ele é mais desconstrutivo do que construtivo. Porque tu já é a tua essência, certo? Se a gente fala de essência, significa algo que já está aqui, que está encoberto, né? Tem algo encobrindo a minha essência. Então, eu não vou encontrar a minha essência em algum ponto no futuro. Não, a minha essência está aqui agora. Só tem algo encobrindo ela. Então, o que a gente vai fazendo no despertar, e o despertar vai nos, digamos, obrigando a fazer isso, é retirar aquilo que não serve mais, né? Que é a identificação com o ego. Só que o ego, ele não morre, né? O ego, ele não vai sumir da nossa experiência. Mas tem uma transformação que vai acontecendo nele. E então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: a gente passou ali pelas crises, né? Não necessariamente essas, mas daqui a pouco tem algo que aconteceu contigo, né? Na tua jornada. Então a pergunta é: o que aconteceu contigo na tua jornada que te ensinou mais sobre quem você realmente é? Então, se teve alguma crise que tu passou, que tu diz assim, ah, isso foi muito importante porque me ajudou. Hoje eu vejo aquilo que eu passei me ajudou a eu chegar mais perto disso tudo que tu tá falando aí, Otávio, sobre consciência. Então, deixa eu fechar aqui. E então, quero ouvir vocês aí, gente. O que vocês já passaram aí de situação difícil, delicada, que tu sente que te impulsionou para frente? Crise Assim, de identidade. assim como que me levou aonde eu estou agora, é isso? Não. Isso, assim, que tu sente que, ah, eu passei por né, momentos da minha jornada que foram bem difíceis, mas que depois que eu passei por isso, nossa, me ajudou a crescer muito, né? Vou comentar então da experiência minha. Eu tinha, eu tinha, enfim, foi muito nessa jornada da descoberta, né? Quando a primeira descoberta que aconteceu, eu estava 10 anos já numa jornada de busca. E aí, quando eu comecei a dar atenção para esses assuntos de despertar, espiritual e tudo mais, né? E eu tive contato com o Eckhart Tolle, não sei se, né, acho que vocês conhecem, Natália? Eckhart Tolle, Poder do Agora, um livro bem conhecido, que é O Poder do Agora. Recomendo, tá? Anota aí, compra esse livro aí que vale a pena. O Poder do Agora. E, enfim, comecei a dar atenção a isso, muitas coisas foram se desenrolando, né? E aí, quando surgiu realmente a experiência de despertar, que é uma experiência que
quando tu tem essa experiência, tu sabe que foi algo realmente disruptivo, né? Disruptivo, assim, é fora do comum, né? Ali foi muito louco, assim, né? Eu meio que dei uma surtadinha, assim. Veio forte uma crise de identidade. Veio forte uma crise de identidade ali. Veio forte uma crise existencial também, assim, de perda de sentido, porque é aquela sensação de me veio até em palavras isso assim, né? Do tipo assim, meu Deus, tudo que eu fiz na minha vida até agora era, na verdade, o ego fazendo. Não é possível. Não é possível que tudo que eu construí na minha vida era um castelo de areia construído pelo ego. Não, todos esses anos, toda essa busca, tudo isso que eu planejei, sonhei para minha vida, tudo eram as ilusões do ego. Ah, não. Ah, isso é muito desconfortável. E assim, eu entrei numa caverna, assim, né? Entrei no meio que uma caverna, assim, né? Porque a sensação é de não faz sentido, sendo que o mundo não faz mais sentido. Então, para onde é que eu vou agora, né? O que que eu vou fazer na minha vida agora? Já que nada mais faz sentido. Então, foi assim, meio difícil. A minha sorte é que eu encontrei o Lisandro na época. Encontrei o Lisandro, nem me lembro como, mas que ele já estava vivendo mais tempo que eu o processo. E aí eu trazia, cara, aconteceu isso comigo aqui. Cara, tô ficando louco ou não? Ele, não, não, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo, por causa disso, disso, disso. Ufa, meu Deus, que alívio. E eu passei muito tempo assim, porque eu sentia o chamado, eu sentia na minha alma esse chamado, porque, tipo assim, eu sentia que era possível eu encontrar isso nessa vida, era possível realizar isso nessa vida. Eu sentia que isso era possível, mas ao mesmo tempo que eu queria isso, obviamente eu não queria passar por essas crises todas que eu estava passando, né? Então, o ego quer seguir controlando as coisas, quer seguir perpetuando a sua existência, né? Então, foi bem desconfortável. Assim, eu comecei a me isolar muito. Na época eu tinha uma filha pequena já, e eu queria ficar mergulhado no processo. Eu queria só meditar, eu comecei meio que até fiquei antissocial, assim, já não participava mais de nada, não ia nos encontros das famílias, já não mais coisa. Eu queria só ficar em casa meditando. Então foi meio uma caverninha, assim, uma caverna que eu passei e, claro, enfim, ninguém tem culpa, né? Assim, e eu também, quando eu estava vivendo isso, eu não tinha muita clareza, né, de que era uma crise que eu estava vivenciando, né? Eu não tinha clareza de que isso fazia parte, né, do processo. Então, o Lisandro me comentava, né, que também ele também teve esses momentos também de solitude, né, de buscar a sua solitude, né, porque a gente começa assim, eu me lembro que eu já não tinha mais vontade de ir nas reuniões da minha família, porque lá a identidade do filho, do irmão, vinha à tona. Mas eu não queria mais ser isso, entende? Eu não queria mais ficar grudado nessas identidades. É uma intuição que tinha, assim, né? Eu não tinha um entendimento, né? Era apenas uma sensação, uma intuição, tipo, eu não quero mais estar em contato com o mundo, porque eu não quero mais usar essas identidades que não fazem mais sentido para mim. Então eu me isolava, eu ia pro meu canto, né? Porque lá sozinho comigo mesmo eu encontrava essa liberdade, tipo, eu não preciso me forçar a ser nada aqui, né, sozinho comigo mesmo.
Claro que isso tem suas consequências, né? Que muitas vezes não são tão boas assim a nível contextual, a nível família, a nível social, né? Mas enfim, é o que é, né? Foi o que foi, né? Muitas pessoas passam por isso também, né? Sem ter clareza sobre o que estão passando. Então, quando a gente tem clareza, isso ajuda, né? Porque tu consegue lidar de uma forma diferente, tu consegue ponderar muitas vezes, né? Isso, e entender, não, peraí, esse ímpeto aqui de ficar isolado, eu sei que é do processo do despertar, mas peraí, vou fazer uma forcinha para, né? Agora tem um evento, vou lá participar do evento, depois eu volto para a caverna, né? Então, conseguir ter um equilíbrio melhor, né? Mas quando tu não tem clareza do que tu tá vivendo, tu vai pelo o que tu tá sentindo, né? Então, enfim, teve muitos momentos disso, né? Mas por outro lado, como a gente sempre vê, né? Teve esses prejuízos, né? A nível social, familiar. Mas por outro lado, eu tive momentos incríveis, né? Êxtases espirituais, nos silêncios, em momentos de solitude comigo mesmo, né? Que nada nesse mundo paga, né? Paga esse tipo de contato, né? Com essa dimensão maior, assim, né? Então, não tem certo nem errado, né? Então, então isso, assim, né? Experiências difíceis, delicadas, né? Mas que, olhando para trás, eu digo, tá, poderia ter sido diferente? Poderia, mas ainda assim me impulsionou, me levou, né, mais para perto daquilo que eu realmente estava buscando, que a minha alma estava buscando aqui, né? A relembrança. É, é engraçado, né, que, como você fala, né, que é diferente de um para outro, né? É impressionante mesmo. Alguns pontos eu acho que são comuns mesmo, porque, na verdade, comigo, quando eu tive essa experiência, assim, né, grandiosa né, no retiro, é, foi de muita alegria, muita alegria, muita alegria, vontade de ficar sozinha no princípio. Mas eu Uhum. acho que fez total diferença para mim foi que eu tive o acompanhamento seu e do Lisandro pós o retiro. Assim, na semana seguinte eu comecei com o acompanhamento. Eu acho que se Ah, sim, teve tivesse um com intensivo, né? Aham. eu fiz. Aliás, eu fiz É. tudo que vocês propunham, eu fazia. Mas fez muita diferença para mim, porque eu acho que talvez eu tivesse meio que pirado mesmo. Porque você fica com vontade de ficar sozinha, de não fazer nada, tá tudo bem, né? Posso morrer agora, tá tudo certo. É uma piração, mas eu acho que eu tive esse acompanhamento, me ajudou muito, me ajudou a ver as minhas resistências do ego. Ajudou Uhum, muito. uhum, Às vezes eu falava alguma coisa, vocês falavam, ah, mas isso é uma resistência. Eu ficava meio puta na hora, né? Que eu achava que não era, mas era, né? Enfim, eu uhum. acho que isso marcou muito. E mais engraçado, em nenhum momento eu tive essa sensação assim, tipo, porra, eu passei meus 50 e poucos anos vivendo em cima do ego. Não, eu tive uma sensação diferente, Otávio. Eu tive assim, tipo, eu agradeci a todas as minhas Uhum. paranoias emocionais, todas as terapias que eu fiz, várias terapias, que eu agradecia assim as minhas crises, a minha mãe, que era uma pessoa super espiritualizada e eu nunca queria nada. Mas foi Ah, de tanto agradecimento, porque eu acho que todas as terapias, que com 14 anos já comecei a fazer terapia, digamos. Então, assim, todas essas minhas angústias do ego que foram que, assim, eu conheci a constelação familiar, aí eu conheci a Tatiana em São Francisco, e aí ela falou de vocês, eu não estava voltada para isso, eu não estava buscando nada, mas uhum. chegou para mim, sabe? E eu não tava em busca nenhuma, para mim Sim. era sempre emocional, emocional. E a minha mãe dizia, falta algo, Mônica, falta algo, sabe? Falta algo. Ela falava. Ah, E a minha mãe morreu, o retiro veio logo em seguida. Parece assim que a minha mãe botou a mão, uau. sabe? Mas foi uma coisa Hum. impressionante. Então, foi de muito agradecimento a todas as loucuras.
Todas as minhas identidades de filha revoltada, de relação ruim com o pai, tudo que eu fui analisando. Então, acho que quando eu cheguei, eu já Hum. estava mais limpa. É, sim. Sabe? Então, eu estava mais limpa dessas coisas todas e eu não tive muita, assim, quando acabou, assim, eu tinha vontade de abraçar todo mundo, mesmo as pessoas que achavam que eu estava falando besteira. Então, foi diferente para mim, sabe? Foi É, diferente. Mas essa assim, última parte que você falou da integração é uma coisa que está presente. Eu acho que é por isso que essa integração do dia a dia, né? É o que você hum. falou de você manter, né? Eu acho que isso faz total diferença. Por isso que eu estou aqui, toda 15 em 15. Eu acho, e vou estar no retiro, porque eu acho que como fez diferença para mim o acompanhamento logo depois, faz diferença ter essa manutenção, sabe? Ter essa relembrança diária, assim, porque eu saio daqui, aí eu passo a semana toda, os 15 dias, na relembrança. Então, acho que faz muita diferença. Eu te agradeço muitíssimo. É isso que eu vou dizer, chega, acabou. Show, show, Mônica. É, sim, sim, a gente falou no início, né? A questão da nutrição, né? A nutrição, tu precisa estar em contato com isso, porque é muito difícil, assim, a força do hábito, né? O ponto é a força do hábito. A gente está habituado a se identificar com o ego, a vidas, né? Então a gente precisa romper com o velho hábito. Para romper com o velho hábito, precisa de uma certa disciplina, né? Toda mudança de hábito te demanda o quê? Uma disciplina. E essa disciplina não é um ritual específico, é muito mais simples. A disciplina é uma relembrança, é um direcionamento da tua atenção. E não tem esforço. Olha que louco, é uma disciplina que não tem esforço. Porque qual o esforço que tu faz para direcionar a tua atenção para a dimensão observação agora aí na tua experiência, né? Tu não está observando o que está acontecendo agora, nesse instante? Esse corpo aí sentado nesse ambiente, com essa tela na frente, ouvindo o Otávio falar? Tem uma observação aí, certo? Que esforço tu faz para direcionar a tua atenção para isso? Zero. E que seja 5 segundos que tu relembre que existe consciência aqui. Eu estou consciente. Tu não vai ter uma experiência de pico, tu não vai ter uma experiência espiritual, né? Mas tu não precisa, agora tu precisa apenas mandar um e-mail, tu tem que mandar, agora tu precisa apenas ler um post lá ou fazer alguma coisa, né? Mas tu precisa relembrar disso, porque quando tu relembra disso, tu rompe com a linearidade da mente, tu desgruda do ego por 5 segundos que seja. E no final das contas, a integração dessa consciência no cotidiano, né, Mônica, significa que a tua atenção começa a se habituar a estar repousada nesse ser consciência que tu não esquece mais. E a gente começa a interagir no mundo a partir desse saber-se consciência, e esse saber-se consciência te habilita a usar qualquer identidade que é necessária ser utilizada no mundo. Mas tu sabe que tu não é nenhum papel. Logo tem um desapego das identidades, tem uma leveza, porque tu já não está mais fixado naquilo. Tu não te sente ameaçado às identidades. Tu não sente que tu precisa fortalecer as identidades. Isso aqui já te economiza um caminhão de sofrimento. Então é isso que Buda viu. Existe uma forma de se libertar do sofrimento, não da dor. A dor não dá para se libertar, é inevitável. Mas o sofrimento, que é a perpetuação da dor ao longo do tempo, isso é possível. Qual é a chave? Consciência. Muito bem.
Tá aí, ó, agora, aí, testemunhando da experiência. O gato aí está sendo visto. Então, essa capacidade natural, nota que é natural, natural, capacidade natural de observação. Desde sempre, essa observação estava aí na tua experiência. Sempre esteve e sempre vai estar. Então, essa disciplina de levar nossa atenção para isso, o ego não quer, o ego não quer. Porque a gente já sabe que aqui ele perde poder, então ele vai resistir, né? Mas tu não é o ego. Tu não é essa voz dentro da tua cabeça. Há muito tempo parece que tu é essa voz dentro da tua cabeça. Mas essa voz é observada por ti, consciência. Muito bem. Natália e Daniela querem comentar alguma coisa da sua jornada? Alguma história, alguma pergunta? Muito bem. Então tá bom. Fico disponível lá no grupo ou no privado, qualquer coisa. Estamos aí. Agradeço pela presença de vocês nessa noite de hoje, que me permitem aí compartilhar um pouco dessa jornada linda e maluca ao mesmo tempo. Então valeu, turma. Bom descanso aí para vocês. Boa semana. Até a próxima. Valeu.